Estou vendo essa associação H, tá meio feinha, né? Mas é tranquilo, é só seguir a mesma ideia de sempre. Vou ter aqui uma corrente que sai aqui desse ponto, é a minha corrente total, e ela já chega aqui nesse ponto, já se divide, uma parte vem para cá, que eu vou chamar de corrente 1 e corrente 2. Essa corrente 2 vem aqui e chega nesse ponto, já que o exercício já está com os nós marcados, né? Ela se divide novamente, a corrente 2, em corrente 3 e corrente 4. E chega nesse ponto aqui, se divide de novo em corrente 5 e corrente 6. E vai chegar nesse ponto aqui, veja que está um nó, mas ela não se divide aqui, senão nem era necessário aqui no caso, tá? Mas elas vão chegar as três correntes, essa e essa. Ó, nesse ponto aqui vai chegar a corrente 6, vai chegar a corrente 5, vai chegar a corrente 3, vai chegar a corrente 1. E vão se juntar e vai surgir aqui de novo a corrente total. Mas vamos lá. Resolvendo de nó a nó, tá? Isso simplificando com muita calma. Veja que desse ponto até esse ponto aqui eu não tenho, desse ponto até esse ponto eu não tenho corrente nenhuma. Desenho lá aquele pedacinho. Analisando desse ponto até esse ponto, pelo caminho da corrente 1, eu só tenho uma resistência. Então puxo ela, deixo ela ali, ó. Não faço nada. Ela vale 6 ohms. Percorrendo o caminho da corrente 2, desse ponto até esse ponto, eu tenho uma resistência que vale 3 ohms. Desse ponto, percorrendo esse caminho. Agora, desse ponto até esse ponto, percorrendo esse caminho, que é o caminho da corrente 3, eu só tenho uma resistência também. Então, só desenho ela. Veja, eu estou fazendo de ponto a ponto, com muita calma. Desse ponto até esse ponto, percorrendo o caminho da corrente 4, esse caminho aqui, eu só tenho essa resistência. Então, ó, marco lá, ó. Três ohms. E até marca os pontos, né? Ponto C, ponto E. Agora, cheguei aqui nesse ponto. Tá? Vou analisar esse caminho aqui, ó. Quem é que percorre esse caminho aqui? A corrente 5. Só tem uma resistência. Então, só tem uma resistência, eu desenho ela. Não posso fazer nada aqui, ó. Então, se juntou aqui, continua essa resistência aqui que vale 6 ohms. Agora eu vou percorrer esse outro, que já percorreu esse caminho, né? Vou marcar aqui para a gente lembrar que já percorreu esses caminhos. Falta percorrer o caminho da corrente 6, que é esse caminho aqui, ó. E nesse trajeto, eu tenho quantas resistências? 2. A corrente que passa por elas é a mesma? É a mesma, que é a corrente 6, né? Então, eles estão associados em série. Então, vou desenhar em alguma parte do fio, uma resistência, que corresponde à soma dos dois, que é 6 amperes. Tá? Reduzir esses dois resistores a esse resistor aqui embaixo. Podia botar ele aqui, poderia botar ele aqui, tanto faz, tá? Desde que eu botando nesse caminho. Agora falta percorrer esse caminho aqui, ó, de D a B. E eu só tenho um fio de D a B. Então eu desenho ele, não faço nada.
Tem um resistor de 1 ohm ali. Agora continua. A partir de agora do circuito de baixo, corrente total vem aqui. E de novo, né? Aqui por baixo vem a corrente 1. Aqui por cima vem a corrente 2. Chega nesse ponto aqui, a corrente vem por aqui. Como é que eu chamei lá? É a corrente 3. Por cima vem a corrente 4. Chega nesse ponto aqui, se divide em corrente 5 e corrente 6. Marcados os nós, onde separa e onde se junta. Todas essas correntes vão chegar nesse ponto aqui, né? Vão se juntar. E eu tenho aqui a corrente total. Agora, de novo, reescrevendo esse circuito. Desse nó até esse nó, não tenho nada. Percorrendo o caminho da corrente 1 até esse ponto, desse ponto até esse ponto. Então, tenho ali a resistência de 6 ohms. Não aconteceu nada aqui. Desse ponto até esse ponto, percorrendo o caminho da corrente I2, também não aconteceu nada. Continua a resistência de 3 ohms. Percorrendo esse caminho aqui, tá? Da corrente 3, também não muda nada. Tinha uma resistência, continua tendo uma resistência de 6 ohms. Agora puxando aqui, ó, daqui, percorrendo esse caminho até esse ponto aqui, que é o caminho da corrente 4. Não aconteceu nada também, só tem uma resistência, né? Então, continua ali uma resistência. Percorrendo o caminho da resistência 5, desse ponto até esse ponto. Desse ponto até esse ponto. Só tem uma resistência. Bom. Só que aqui, eu volto aqui, tá? Volto aqui e eu percebo aqui, ó, que esses dois resistores, esse aqui e esse aqui, estão dividindo entre eles a corrente 4 e 4. Ela chegou, a corrente 4 chegou aqui nesse ponto e dividiu entre os dois. Então, esses dois resistores aqui, se estão dividindo uma resistência entre eles, é porque esses dois aqui estão em paralelo. Então, eu vou ter que somar os dois. Então, no caso aqui, eu vou ter uma REC, que é, como os dois são iguais, né? Como os dois são iguais, eu posso usar esse atalho, uma resistência dividido pelo número de resistências associadas. Ou seja, 6, o valor de uma resistência, dividido pelo número de resistências associadas, que são 2, que vai dar 3 ohms. Então, essas duas resistências eu vou desenhar aqui, ó. Vou desenhar aqui, até esse fio, e surgir uma resistência aqui de 3 ohms. Lembrando que essa aqui é a soma dessas duas. E daqui, desse ponto aqui de baixo até o ponto B, eu só tenho uma resistência, que é uma resistência de 1 ohm. Bem complexa essa, né? Mas vamos lá, ó. De novo, corrente total, se divide aqui, corrente 1, se divide aqui, corrente 2, aqui, corrente 3, e aqui, corrente 4. Como eu tinha verificado lá em cima, a corrente 4 é a corrente que passa por esses dois aqui, quando eles estão somados. Então, analisando aí de nó a nó, reescrevendo esse circuito. Vou apagar essa conta aqui para sobrar espaço ali. Então, reescrevendo. Nesse ponto,